Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Hoje, lendo e estudando juntos os versículos 24 ao 28. Diz assim, então, a bendita palavra de Deus. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus está com uma grande multidão que estava crescendo a cada minuto, por assim dizer, à sua volta. E ele aproveitava esses momentos para trazer os seus ensinos e falar às multidões aquilo que ele precisava comunicar. A palavra de Deus, o Evangelho, coisas importantes que ele precisava comunicar. Ele já tinha falado então sobre oração e naquela mesma oportunidade ele curou uma pessoa que estava com um demônio, que estava endemoniada. E para aproveitar essa ocasião, Jesus faz uma afirmação acerca de pessoas que são possessas e que porventura têm o espírito expelido de si. É nesse contexto então que encontramos esse texto que acabamos de ler. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não o achando, diz: voltarei para minha casa donde saí. A grande verdade, e segundo o estudioso Thomas Nelson, que temos consultado, é que uma pessoa que tem um espírito imundo que é tirada, que é expelida dela, essa pessoa, se não for protegida por Deus, se ela não for guardada, ela se torna espiritualmente vulnerável. E é possível sim que aconteça exatamente aquilo que Jesus está dizendo aqui, que o demônio volte, veja aquela casa, esse sentido de encontrar a casa varrida e ornamentada, quer dizer que a pessoa, quando não tem o demônio em seu corpo, tem a vida ordenada. Se você se lembra bem a história do endemoniado gadareno, as pessoas tinham medo dele. Ele habitava nos sepulcros, uma pessoa que vivia constantemente fugindo das pessoas, se evadia das prisões que lhe faziam, enfim. Era uma pessoa que não estava no seu estado mental correto. Esse é o sentido do texto em dizer que quando o demônio sai, a casa fica varrida e ornamentada. A pessoa está em paz, no seu estado mental normal, tudo está correndo bem. Então é possível que essa pessoa fique vulnerável, não é? Inclusive Thomas Nelson disse o seguinte, que é possível que a pessoa seja limpa do espírito, mas a sua vida fique vazia, não é? No sentido de que é possível experimentar a bênção de Deus, por exemplo, de ter o espírito expelido, mas a pessoa
fica com o coração resistente a Deus depois e suscetível ao controle de forças demoníacas. É possível que isso aconteça. É possível também que a pessoa que tenha um espírito demoníaco expelido de si não ouça o Evangelho e não possa então preencher a sua vida com a presença de Deus e com o Espírito de Deus, sabendo que onde está o Espírito de Deus, o demônio jamais terá controle. É por isso que nós batistas cremos que o verdadeiro crente que tem o Espírito de Deus jamais pode ser habitado, jamais pode ser possesso por um espírito imundo. Ele pode ser ameaçado, ele pode ser... o diabo pode tentar oprimir aquela pessoa, mas ele jamais pode adentrar aquela pessoa, porque o Espírito de Deus está nele. É nesse sentido que Jesus fala do homem forte. Mas Jesus aqui continua dizendo: aquele demônio então volta, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Aquela pessoa então, se não ouvir a mensagem de Jesus, se imediatamente, por exemplo, a exorcisão do espírito, ela não ouvir a palavra de Deus e não tiver chance de entregar a sua vida a Cristo e ter então o Espírito de Deus que vai selá-la, que vai guardá-la, como como a palavra diz acerca do Espírito lá em Efésios capítulo 1, é possível que essa pessoa se torne suscetível de novo e possa então novamente ter a ocorrência de um espírito imundo na vida daquela pessoa. Justamente quando Jesus estava terminando de ensinar essas coisas, como ele estava no meio de uma grande multidão, alguém da multidão, talvez procurando chamar a atenção ou até querendo dispersar parte da multidão que ali estava, disse-lhe então, e essa pessoa era uma mulher, disse assim: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus logo percebe o que estava acontecendo e ele retruca, ele responde àquela mulher de outra forma. Talvez houvesse naquela cultura essa propensão de agraciar ou de dizer que a mãe de pessoas abençoadas eram também abençoadas. E aqui não há nenhuma tentativa nem nossa e nem do texto de desmerecer, por exemplo, a pessoa de Maria. Nós sabemos que Maria era uma mulher agraciada, como nos diz o próprio texto de Lucas lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo, melhor dizendo, quando lhe é anunciado o nascimento de Jesus. Mas nós entendemos que ela não foi mais do que isso, uma mulher abençoada por Deus, que deu luz ao Senhor, que guardou, que abrigou o bebê em seu ventre por 9 meses, mas nós não entendemos que isso lhe conferiu qualquer tipo de divindade ou qualquer tipo de bênção extra do que qualquer de nós que tem a bênção da salvação. Ou seja, Maria era abençoada, bendita, sem dúvida, salva, mas não mais do que uma mulher, não mais do que humana, e não mais humana certamente que qualquer um de nós, nem eu e nem você. Portanto, Jesus viu essa afirmação da mulher, parte como uma distração, porque ele estava no meio de um ensino, mas também ele entendeu que não era correto aquele modo de pensar, e por isso ele responde, e o texto diz: ele, porém, ou seja, em contraste ao que ela disse, afirmou o seguinte: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus estava ensinando aquele povo, e era preciso, melhor dizendo, que eles entendessem que aquilo que Jesus estava dizendo era mais importante, não o que aquela mulher disse. A palavra de Deus era mais importante. O que Jesus estava ensinando era mais importante. Por isso ele diz: bem-aventurados são os que ouvem e guardam
a palavra de Deus. Eles deveriam ouvir atentamente, mas mais que isso, deveriam guardar. Guardar aqui, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é sinônimo de obedecer. Jesus estava com todas as letras dizendo: bem-aventurado aquele que ouve e obedece a palavra de Deus. Seja homem, seja mulher, seja menino, seja menina, seja adolescente, seja jovem, todos vocês que estão ouvindo nesse momento, você será bem-aventurado, bendito, abençoado por Deus, se ouvir a palavra de Deus e se obedecer aquilo que a palavra está comunicando. Era isso que Jesus disse, e foi isso, melhor dizendo, que Jesus disse, e que era muito mais importante do que o que aquela mulher teve a dizer acerca de sua mãe. Chegamos ao final de mais um trecho estudado do Evangelho de Lucas. Nós vamos continuar o nosso estudo no nosso próximo encontro, caminhando para a reta final do capítulo 11 de Lucas. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.